Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que tudo bem por aí, por aqui tá tudo ótimo. Eu vim fazer esse vídeo, é um vídeo curtinho, espero, sobre a leitura do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples e Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu não gostei das leituras, não, não foi uma leitura para mim, não é indicado a mim. O problema não é da obra em si, o problema é que a minha visão de mundo é muito diferente daquela que C.S. Lewis traz como título Um Cristianismo Puro e Simples e Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É uma metáfora, e uma metáfora irônica sobre o reino das trevas e o reino de Deus, basicamente é isso. E eu fui cristão durante 25 anos, eu passei pela igreja, as igrejas de vertentes pentecostais, neopentecostais, um breve período pelas igrejas históricas que foram aqui no Brasil. As mais conhecidas são a Igreja Batista e a Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja das mais respeitadas dentro dessas outras vertentes que eu citei, e eu citei só as protestantes porque de fato foram as que eu conheci. A Igreja Católica, eu não estive lá, eu fui muito pouco durante a vida em igrejas católicas, certo? E eu não tenho nada de bom a dizer a respeito dessas duas leituras, porque eu fiz o caminho contrário do C.S. Lewis. Ele era ateu, passou por duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial ele se alistou para servir e lá ele pregava para os soldados que sabiam que não teriam mais como voltar para casa. A maioria ia morrer em guerra. E o mundo estava mergulhado no caos, era um inferno na Terra. E dali dessas experiências surgiu então essas obras magníficas até. C.S. Lewis é o criador das Crônicas de Nárnia. Ele é um escritor talentosíssimo. Aliás, é um dos maiores compositores, um dos maiores autores, aliás, de obras literárias do século XX. Mas não me pegou, porque, bom, uma coisa eu tive certeza: tudo que eu ouvi da minha infância e juventude foram baseadas daqueles livros ali. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que foi a minha meta de leitura para março, também é uma paródia, o que hoje os cristãos do século XXI, principalmente das igrejas neopentecostais, reproduzem, é basicamente aquilo, de uma forma lúdica, para identificar como o diabo trabalha nas mentes das pessoas para afastá-las da igreja. E aí é da igreja mesmo, é da instituição. Quando eu comprei os livros do C.S. Lewis, eu criei uma expectativa gigantesca sobre o cristianismo puro e simples e Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Eu sou estudante de história e as áreas que eu mais gosto de estudar é a história política, a história econômica e a história das religiões ao longo dos milênios, né? E o cristianismo não é o evangelho puro e simples de Jesus Cristo. O cristianismo é alguma coisa misturada no panteão de todas as religiões da Grécia, de Roma. E o cristianismo foi criado por Constantino, o imperador Constantino, o imperador da parte oriental do Império Romano. E por que é que esse cristianismo foi criado? Porque o Império Romano, grosso modo, ele compreendia toda a extensão do que é a Europa hoje, atualmente. E dentro dessas comunidades, dessas várias outros povos, outras civilizações ao qual o Império Romano subjugou, havia muitas revoltas. Era um pedaço de terra muito extenso e que o Império Romano não conseguia manter, por falta de verba mesmo, manter um exército para controlar todas as revoltas, por um motivo óbvio. Na Grécia Antiga, por exemplo, que eram cidades-estados, eles tinham algo em comum que ligava todos eles, o sentimento de pertencimento, de irmandade entre as cidades-estados da Grécia. A língua, a cultura, enfim, as religiões, né, o panteão de deuses, todos eles comungavam desses entendimentos. Eles sentiam parte, eram patrícios, patriotas, copatriotas. No Império Romano não foi assim.
E como estava muito pulverizado, de difícil gerenciamento. Tanto é que houve uma divisão do Império Romano entre ocidental e oriental para ver se dava um pouco mais de reforço nesse gerenciamento. E Constantino foi muito sábio. 380 anos depois que Jesus morreu, e a mensagem de Jesus Cristo, que era um judeu, que não seguia as leis do judaísmo ao pé da letra, como trabalhava aos sábados, não lavava as mãos antes de comer, andava com gente marginalizada, eram os marginais da época, né, com prostitutas, com pescadores, gente que não tinha valor nenhum. Ele não se juntou com gente rica. Mas a mensagem que ele queria transmitir às pessoas eram mensagens para gente pobre, muito simples, camponeses. E em torno dessa mensagem é que Constantino criou uma religião política, uma instituição que hoje é a herdeira do que foi o Império Romano, certo? Então, a partir do século IV, até o IX mais ou menos, a gente conheceu como filosofia patrística, os pais da igreja, que tem como maior representante Santo Agostinho. Após, com as rupturas e continuidades, com as mudanças que o mundo foi passando, tivemos o tomismo de São Tomás de Aquino, já com a filosofia escolástica, que foi uma forma mais sofisticada de pensar a religião, um retorno a Aristóteles usando a lógica. E daí surgiram as universidades que tinham dentre a sua grade, além da religião, o estudo da religião, o estudo de algumas ciências da natureza, como a matemática, a física, enfim. E quando eu criei essa, vamos dizer, criei uma expectativa muito grande sobre esse livro. Eu pensei que o cristianismo puro e simples fosse relatar a história simples de Jesus Cristo, que não é a história do cristianismo, que não tem tantas regras e doutrinas quanto contém no livro, e aliás, C.S. Lewis resume muito bem no livro. O que ele quer dizer a base do pensamento de Jesus é: faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Né? Então, não me pegou, não achei uma obra que fosse relevante para a minha vida, porque, como eu disse no início, eu fiz o caminho contrário do C.S. Lewis. Por 25 anos eu fui cristão, e depois eu não acreditei mais nesse Deus institucionalizado, nesse Deus que está dentro de uma corrente filosófica, num Deus que tem regras muito bem estabelecidas, muito bem cadeadas, que serve a um propósito, o propósito de obter poder, e porque tem poder tem influência, e porque tem influência, ela muitas vezes se confunde com o poder político ainda hoje. E aí a gente vê casos como esse do pastor Milton Ribeiro, que é pastor presbiteriano, olha só, que é também ministro da educação, envolvido em escândalo de corrupção. Então o cristianismo que C.S. Lewis propõe ali, naquele livro que foi escrito, aliás, foi um compilado de palestras que ele promoveu durante os anos de 1942 a 1944, aquele cristianismo ali, mesmo com todos os dogmas, com todas as regras, ele morreu a partir do século XXI. O cristianismo que a gente tem hoje, em sua maioria, salvo algumas exceções, são franquias. Franquias, são negócios. O cristianismo que hoje é pregado dentro das igrejas, em sua grande maioria, salvo algumas exceções, é uma filosofia de bem-estar, do antropocentrismo religioso, é autoajuda. E essa autoajuda custa caro. Então eles querem criar modelos de negócios, pirâmides, células, 12, grupo de 6, enfim. Você encontra disso aí por vários lugares onde você for. E não é mais aquele cristianismo puro e simples que eu conheci, por exemplo, dentro das instituições religiosas do final dos anos 90. Acabou. Me desagradou profundamente. C.S. Lewis usa um tipo de positivismo muito barato para falar a respeito de uma ciência que é humana, que são as ciências religiosas, da religião, a teologia. E aí você vai ver durante todo o livro ele usando modelos como da física, da química, para, sabe, astronomia, para reduzir a lei natural da humanidade, que é assim que ele chama, para explicar Deus, para explicar como é a lei de Deus. Aí ele usa a lei da gravidade como exemplo, sendo que a lei da gravidade ela é uma lei da exata.
das ciências exatas, que dá para ser reproduzida em laboratório, coisa que o ser humano não dá. Não dá para você juntar um monte de gente no laboratório por um mês e observar, porque não é a realidade. Então, a partir dos anos de 1920, estou falando da disciplina de História, com a Escola dos Análises, dois grandes historiadores, o Marc Bloch e o Lucien Febvre, que remodelaram a forma de escrever a história humana, valendo-se das várias outras ciências humanas, a geografia, a sociologia, a antropologia, e todas essas vertentes, todos os ramos, eles pegaram tudo isso e utilizaram para escrever a história. E de tempos em tempos, essa história é revisitada e reescrita, a partir de novas descobertas, a partir de outras variáveis. E, bom, o Cristianismo Puro e Simples e Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz é muito bom para quem é um líder de igreja, para quem nasceu ateu e quer conhecer o cristianismo na sua forma mais dogmática, para quem quer converter um amigo ao cristianismo. É para essas pessoas que o Cristianismo Puro e Simples é indicado. Não é para quem já foi cristão e conhece e viveu dentro das instituições, não só de ir, mas de participar, de ser parte integrante, né, do que a gente conhece como a instituição religiosa. Tá bom? Então, é isso que eu tenho a dizer sobre o Cristianismo Puro e Simples e Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E eu encerro por aqui porque eu tenho profundo amor pelos cristãos. Eu acho legal você procurar um grupo que você se sente representado, em que você encontra seus companheiros, seus amigos, seus colegas, trocam ideias e que pertencem a uma filosofia de vida. Bom, enfim, tá certo? Então esses são os meus comentários a respeito do C.S. Lewis. Eu encerrei a leitura do livro já na página 200, porque para mim não foi legal. Enfim, essas são as minhas considerações sobre cristianismo puro e simples. Espero que vocês tenham uma ótima semana pela frente, tá bom? Um beijo para vocês e até mais.